Neste vídeo eu vou te mostrar como conseguir ganhar R$ 300 mil nos últimos 12 meses apenas com dividendos e valorização da carteira, seguindo uma estratégia simples, prática e totalmente replicável. Hoje eu vou abrir minha carteira pessoal de investimentos, mostrar todos os números e explicar passo a passo exatamente o que eu fiz para alcançar esse resultado. Essa carteira existe desde dezembro de 2019 e é focada no longo prazo. Sigo a estratégia de investir 90% em renda variável, sendo 70% em ações, 20% em fundos imobiliários e 10% na renda fixa. Lembrando que eu utilizo a renda fixa apenas para fazer caixa, e neste momento ela representa menos de 1% do total da carteira. O objetivo principal da estratégia é comprar boas empresas pagadoras de dividendos para construir uma renda passiva consistente no futuro. Agora vamos aos números. No final de 2024, o patrimônio total era de R$ 873 mil. Já no final de 2025, esse valor passou a R$ 1.328 mil. Quem se posicionou em ações brasileiras e fundos imobiliários conseguiu uma boa valorização, além do recebimento dos dividendos ao longo de 2025. Veja que o Ibovespa entregou cerca de 33% de retorno total, e o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, valorizou 20% no período, enquanto o CDI rendeu 13,95% e o IPCA 4,19% no mesmo período. Observe nessa tabela que houve um crescimento de R$ 455 mil nos últimos 12 meses, o equivalente a uma alta de 50% no patrimônio na comparação anual. Desse total, R$ 160 mil vieram de aportes feitos com recursos próprios do meu bolso, enquanto que R$ 295 mil foram resultado da valorização dos ativos e dos proventos recebidos ao longo de 2025. E sobre a geração de renda passiva, em 2024 os dividendos somaram R$ 62 mil. Já em 2025, esse valor saltou para R$ 97 mil, uma alta expressiva de 56%. Além disso, a valorização acumulada até dezembro de 2024 era de 62%. Com um aumento de 50% apenas nos últimos 12 meses, a valorização total acumulada agora é de 112% no período. Um ponto importante que eu gostaria de reforçar é que no início são os aportes que realmente fazem a diferença. Observe nessa foto que o valor investido e o patrimônio caminharam praticamente lado a lado por cerca de 2 anos. A partir de 2022, com o reinvestimento dos proventos e a consistência nos aportes, o patrimônio começou a descolar do capital investido e abriu uma margem de 450 mil de diferença, ou seja, o patrimônio alcançou R$ 1.328 mil contra R$ 873 mil investidos. Quando analisamos as classes de ativos da carteira, percebemos que não é preciso reinventar a roda. Basta investir no básico que funciona. Neste caso, eu gosto de ações brasileiras, fundos imobiliários e um pouco de renda fixa. É claro que cada investidor pode e deve formatar a sua carteira de acordo com o que acredita ser mais adequado ao seu perfil e objetivos. O ponto central aqui é ter uma estratégia clara com bons ativos capazes de gerar renda passiva no futuro. Na parte dos fundos imobiliários, atualmente sigo com 7 ativos. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu já tive cerca de 12 a 15 fundos na carteira e acabei fazendo este ajuste ao longo do tempo. Como essa classe de ativos representa apenas 20% do total do meu portfólio, entendo que manter entre 6 e 8 fundos imobiliários atende bem à minha estratégia, especialmente porque esses ativos estão bem diversificados entre si. Lembrando que no momento eu só tenho fundos de tijolos, mas nada impede de eu adicionar um fundo de papel. Estou avaliando essa possibilidade. Apesar de conter apenas fundos de tijolos, os ativos estão bem distribuídos entre os principais segmentos do mercado imobiliário, sendo 40% em galpões logísticos, 30% no segmento híbrido, e aqui inclui renda urbana e lajes corporativas. E por fim, temos aqui 30% no segmento de shoppings. Os fundos imobiliários cumprem um papel muito importante na minha carteira, principalmente por gerar renda de forma mensal e trazer menor volatilidade dentro da renda variável. Atualmente, os fundos imobiliários vêm me pagando cerca de R$ 2 mil por mês. Embora não tenha sido os ativos que mais se valorizaram, contribuíram de forma significativa para a geração de renda passiva da carteira. Em 2025, o total recebido com fundos imobiliários foi de aproximadamente R$ 25 mil.
o que representa 26% de todos os proventos recebidos no ano. Já as ações, apesar de ter feito alguns ajustes ao longo de 2025, sigo atualmente com 11 empresas na carteira. Mais adiante vou detalhar as movimentações realizadas, bem como os erros e acertos ao longo do período. E a BB Seguridade continua sendo a minha maior posição. Hoje ela representa 20% da parte de ações e 15% do portfólio total, mesmo após as quedas recentes, quando as ações caíram dos R$ 42 para os R$ 35. A empresa segue entregando uma pequena valorização e ótimos dividendos. Não à toa, a companhia que mais pagou dividendos em 2025 foi a BB Seguridade, responsável por quase 15% de todos os dividendos recebidos no ano. Um ponto interessante é que a empresa ainda possui uma proposta de dividendos em aberto, com divulgação da datacom prevista para fevereiro de 2026, no valor de R$ 2,55 por ação. Isso representa um dividend yield de aproximadamente 7%, considerando a cotação atual de R$ 35,77. Como tenho 5.900 ações da companhia, somente com esse anúncio devo receber cerca de R$ 15 mil em dividendos de uma única vez, sem contar os proventos que ainda podem ser anunciados das demais empresas da carteira. E somando o total de dividendos recebidos em 2025, alcançamos quase R$ 100 mil líquidos de impostos, sendo R$ 72 mil provenientes das ações e R$ 25 mil dos fundos imobiliários. Agora comentando sobre os maiores erros e acertos de 2025. Aqui eu listei 2 movimentos que considero entre os maiores erros de 2025. O primeiro erro foi a venda das ações da Copasa. Essa decisão foi tomada com base no meu preço-teto, e obviamente não havia como prever que a companhia avançaria tão rapidamente no processo de privatização. O fato é que as ações mais que dobraram nas cotações em 2025, saindo de R$ 20 para cerca de R$ 43. Isso faz parte do jogo e é totalmente normal para quem investe em renda variável. Não tem como acertar o topo sempre. Ainda assim, mesmo com a venda antecipada, realizei um lucro de aproximadamente R$ 12 mil, isso sem considerar os dividendos recebidos no período. O segundo erro foi a venda das ações da Sanepar. Nesse caso, optei por vender as ações para aumentar a minha posição na Vale. O erro aqui não foi a compra da Vale. Na verdade, essa foi a parte boa que vou comentar a seguir. Após a venda, as ações da Sanepar chegaram a subir quase 50%. Ainda assim, a operação resultou em um lucro de R$ 9 mil, novamente sem considerar os dividendos recebidos no período. Agora trazendo os maiores acertos. Sobre os acertos, começo destacando a compra das ações da Vale. Aproveitei os recursos obtidos com a venda da Sanepar para aumentar minha posição na companhia, e essa foi uma decisão assertiva. Em 2025, a Vale anunciou mais de R$ 7 em dividendos e JCP, além da valorização de quase 35% no preço das cotações. Sobre as demais compras, comprei as ações do Banco ABC Brasil na casa dos R$ 20 e atualmente estão sendo negociados na casa dos R$ 25. Além de capturar essa alta nas cotações, o banco fez um anúncio de R$ 2,60 em JCP por ação. Outro acerto de 2025 é que eu comprei bastante ações da BB Seguridade. No total, eu comprei 4.100 ações apenas em 2025. E apesar de não ter apresentado grande valorização nas cotações, foi destaque na distribuição de dividendos, conforme comentei anteriormente. Apesar do valor elevado dessas compras, boa parte dos recursos veio das vendas de ações e fundos imobiliários. Outra compra também que foi bem assertiva foi a compra da Caixa Seguridade. Eu comprei 4.500 ações em 2025. A Caixa Seguridade também se destacou na distribuição de dividendos, com um yield de 7,6% no período, e ainda entregou uma valorização total de 23% nos últimos 12 meses. Outra ação que me surpreendeu positivamente foi a Itaúsa, tanto nos proventos quanto na valorização das ações, além de ter entregado um dividend yield de 15% em 2025. Lembrando que esse ponto é não recorrente, pois a empresa antecipou seus pagamentos que seriam distribuídos em fevereiro de 2026. E um dos maiores arrependimentos foi de não ter comprado mais na casa dos R$ 9. Atualmente, as ações estão sendo cotadas a R$ 11,60 e entregou uma valorização total nos últimos 12 meses de 54%.
E por fim temos aqui a MAHLE Metal Leve, que ficou bastante tempo esquecida pelo mercado, até que ocorreu uma forte apreciação nas cotações nos últimos meses, chegando a R$ 34,22. Esse ponto representou uma valorização de quase 30% em 2025. Agora me conta, qual a ação da sua carteira mais se valorizou em 2025? Deixe aqui nos comentários. Quero saber se foi alguma que também está na minha carteira de investimentos. E claro, se você gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Bons investimentos e até o próximo vídeo.